Irmãos, bom dia. Hoje Deus colocou no meu coração de estar trazendo a escola bíblica de uma forma diferente, de uma forma atual, usando a tecnologia ao nosso favor. Para que isso, irmãos? Para a gente minimizar essa saudade que com certeza nós teremos de estar em comunhão, de estarmos na casa de Deus, ensinando e aprendendo sobre a sua palavra, nos enchendo do Espírito Santo, estando em comunhão com os irmãos. Isso vai fazer muita falta. Então Deus colocou no meu coração de estar passando esse vídeo para a gente tentar minimizar isso durante esse tempo de quarentena. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu aderi ao uso de álcool em gel e de todas as medidas preventivas, sim, porque eu entendo isso, irmãos, como prudência. Não é desespero, não é medo, não é falta de fé, mas é prudência. Se já foi colocado diante de nós medidas que podem minimizar ou até mesmo não permitir que o vírus chegue até nós, por que não fazer? Isso não é medo, isso é prudência. Amém? Mas cremos e creio com muita fé que isso é tribulação, que isso é tempestade. E o povo de Deus, durante várias delas, foi vitorioso. A Bíblia nos mostra isso. Nós já vivemos outras e estamos aqui. Então o povo de Deus sai vitorioso. O povo de Deus não tem o que temer. O povo de Deus está por Ele protegido. Irmãos, nós vamos viver sempre o melhor nessa terra ou na glória. Por isso, não temos o que temer. Amém, irmãos? Hoje a lição está baseada no 2 Coríntios 4, versículo 8. Porém, eu vou ler de 8 a 12, porque a minha versão é bem atualizada e eu gosto de contextualizar. Acho que versículo isolado poder dar muita interpretação. Então, como ela é bem atual, eu vou ler um pouco do contexto todo, para que a gente interprete melhor o que foi colocado na palavra de Deus aqui em 2 Coríntios. Irmãos, vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problema, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Não tenha dúvida disso, irmãos. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Amados, a palavra de Deus aqui nos garante nitidamente de que nós teremos aflições, que nós teremos tempestades, tribulações, mas ela nos garante vitória em Cristo Jesus. Ela nos garante paz diante da tribulação. Amém? E hoje o objetivo é refletir que a fé em Deus pode nos ajudar nas inevitáveis tribulações. Por aqui a gente já pode entender que tribulação é inevitável. É inevitável para mim, é inevitável para você, é inevitável para toda uma sociedade. Enquanto ser humano, ela é inevitável. Não é o fato de ser cristão nos livra. O fato de ser cristão não nos livra da tribulação. O fato de ser cristão nos garante que ainda que ela chegue, nós suportaremos em Cristo Jesus. Amém? E o título é O Risco da Depressão por Conta das Tribulações. Irmãos, o risco da depressão por conta das tribulações. Nós já temos aprendido em outros estudos as diversas formas de depressão, leve, moderada, grave. E aí a gente pode entender como ela se desencadeia. A gente também já pode aprender que não é do nada que uma pessoa fica em isolamento social, que ela não quer sair, que ela fica em cima de uma cama. Não é assim. Muitas das vezes nós já estamos com depressão, mas ainda não identificamos. E quando ela chega em um nível mais difícil de ser tratado. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que a depressão, ela tem os seus patamares.
ela vai se elevando, ela vai se agravando. Então existem sentimentos que, se não forem trabalhados, se não forem cortados no momento certo, eles vão desencadear a depressão. E hoje nós vamos falar das tribulações. Poxa, mas as tribulações, você me disse, Rebeca, que chega para qualquer um. A Bíblia está dizendo. Chegou para Paulo. As tribulações, elas chegam sim. Ah, então, como assim? Então, toda uma sociedade depressiva? Não, irmãos. A tribulação por si só não conduz à depressão. Mas a forma com que se encara uma tribulação, isso sim, pode desencadear a depressão. A forma com que se encara o que a tribulação às vezes gera em nós, pode sim fazer com que entremos em um quadro depressivo. É por isso, irmãos, que nós não podemos afirmar para ninguém que só por ser cristão estamos imunes a sofrimentos, estamos imunes a tribulações. Nós não estamos. Nós estamos no mundo, enquanto sociedade, nós estamos inseridos nesse mundo e nós vamos vivenciar diversos tipos de tribulação. É por isso que hoje, para ilustrar essa introdução, eu preparei assim, a critério, né? Foi até auxílio da Convenção Batista Brasileira e eu aderi. Uma caixa, irmãos, com a palavra tribulação. Dentro dessa caixa, nós vamos ver que existem vários tipos de tribulação. Os problemas. Os problemas são, acho que, os mais comuns. Existem diversos tipos de problemas. Seja familiar, seja espiritual, no trabalho, na faculdade, na escola, no casamento, na criação de filhos, enfim. Existem, financeiro, diversos tipos de problemas. Existem, irmãos. Chega para todos, podem ser diferentes, mas chega para todos. Mas como nós vamos encarar isso? Como, irmãos? Nós temos encarado isso. Porque hoje nós vivemos um tipo de problema. Mas nós já passamos por vários outros. Nós estamos sempre com constantes problemas, com constantes situações que precisam ser por nós encaradas. E como nós temos nos comportado diante delas? Como nós temos sido cristão diante a esses problemas? Qual tem sido o nosso diferencial diante a esses problemas? E aí nós continuamos que morte de pessoas queridas. Irmãos, de tudo que se leva à depressão, eu creio que uma delas que a conduz mais rapidamente é quando nós perdemos alguém. Porque quando nós perdemos alguém, a tristeza que vem sobre nós nesse momento é rápida, né? É quase que automática. Você perde e se entristece. E aí que está o grande problema, quando você deixa essa tristeza enraizar. Ela desencadeia, sim, uma depressão. Então, é um tipo de problema que merece de nós muita atenção, porque Deus nos garantiu que o Espírito Santo Consolador estaria conosco. Então, por mais que o momento seja de desespero, em meio a perder um parente, perder alguém querido, nós temos em Cristo Jesus, nós temos no Espírito Santo de Deus o consolo, irmãos. Nós somos privilegiados, porque em momento de tamanho desespero, nós temos em quem colocar nossa âncora. Nós temos em quem nos apoiarmos, irmãos. O Espírito Santo, ele não nos abandona. Ele vive em nós, ele está em nós, irmãos. É por isso que a morte de pessoas queridas é um momento de tristeza, mas passageiro. Porque quem está em Cristo, irmãos, tem a paz. Quem está em Cristo não dá lugar a esse tipo de sentimento. Então, irmãos, cuidado. Às vezes nós estamos em Cristo, mas ainda estamos permitindo que certas coisas nos acometam. Porque nós ainda não aprendemos o que é depositar a nossa vida em Jesus. O que é realmente descansar, o que é realmente viver pela fé. E isso, irmãos, faz toda a diferença. Ah, mas eu sou cristão e mesmo assim não sei como lidar com os problemas. Exercita a sua fé. Tente fazer exercícios que façam com que você realmente descanse no Senhor.
com que você realmente entenda que o controle não foge do Senhor, que Ele não te abandona, independente da situação. E aí vem acidentes. Acidentes às vezes faz com que a gente se desequilibre, né? Não esperava, tanto que acidente é uma coisa que você não tem como prever antes, e isso mexe um pouco com a estrutura, porque nós somos acostumados a querer manter o controle da situação, e quando ela foge do controle, gera em nós sentimentos que muitas das vezes desencadeiam a depressão. Nossa, eu não soube como lidar. Nossa, o acidente do meu filho, aconteceu isso com ele por conta talvez da minha demora, e a gente se culpa por acidente, e aí, enfim, e a gente se apavora. E a situação às vezes foge do controle. Mas Deus não perde o controle. Desemprego. Mas o ano de 2018, 2019, o índice de desemprego foi altíssimo. Falamos isso em igreja, falamos isso com alguns irmãos, oramos por muitos que graças a Deus hoje já estão empregados. Mas foi um momento de grande terror entre nós, né? Para os chefes de família é algo que ainda é pior, porque você imagina como sustentador, que é assim que ele se vê. O bom chefe de família se vê como sustentador de uma casa, e para eles, irmãos, sem dúvida, foi algo assim muito, muito difícil. Difícil de passar, talvez difícil de permanecer firme em Deus, crendo que isso ia passar, mas graças a Deus hoje nós passamos, né? Alguns ainda estão aí na luta pela tentativa, mas crendo sim que Deus não perdeu o controle, que Deus está ali, que Deus não vai deixar faltar o seu pão, que Deus não vai deixar, irmãos, que a miséria chegue à sua casa. Isso é garantia do Senhor, é garantia dele para o seu povo. Ele fez maná cair do céu, ele faria novamente, porque ele continua sendo o mesmo, assim nós cremos. Então, desemprego é sim, talvez uma tristeza, um pânico, não pânico, pânico eu acho muito pesado, mas talvez um desespero momentâneo. Mas não precisa ser enraizado, que aquele que está em Cristo renova suas forças. Então, irmãos, não deixe que essas situações que já foram ditas e as outras que eu ainda irei falar perturbe de tal forma o coração dos irmãos que distancie Deus, mas permita que elas o aproximem de Deus e deixe Deus conduzir. Eu te garanto que a vitória é certa. Vem as perseguições. Irmãos, às vezes a gente está esperando a perseguição, como aconteceu no passado, ou está esperando tirar de nós, com que o governo, com que os governantes, enfim, com que as autoridades militares, enfim, tirem de nós o direito de carregar uma Bíblia, tirem de nós o direito de falar de Jesus. Talvez a gente está esperando uma perseguição nesse nível, de morrer por Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós somos perseguidos. Constantemente, nós já enfrentamos perseguições. Porque, irmãos, em qualquer lugar que nós frequentamos, a qualquer lugar que nós frequentamos, somos perseguidos por nos posicionarmos cristãos. Se você não se posiciona, tudo bem, está sendo omisso. E aí, pode também sofrer consequências por uma omissão. Mas quando você se posiciona, irmão, a perseguição vem. A perseguição, ela vem, irmãos. Como eu já fui perseguida dentro de uma faculdade. Simplesmente por me posicionar cristão. Simplesmente por defender em um debate, de uma certa vez, que a Bíblia não era machista. Enquanto algumas pessoas defendiam que quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, ela está sendo machista. Que Jesus era machista. E aí eu pude ali naquele momento levantar minha voz, encher os meus pulmões em defesa, não que ele precisasse disso, mas em defesa do Deus que eu sirvo. Como machista, se aquela mulher adúltera que seria apedrejada foi liberada por ele. Quando toda uma sociedade, que talvez sim, machista, não sei, queria apedrejá-la,
ele fez com que a gente pudesse refletir, e eu falo a gente porque isso serve para os dias atuais, que todos nós temos pecado. E que ela não merecia um castigo ou uma consequência diferente, porque o pecado talvez fosse diferente. Ou também mostrou ali que tinham outras pessoas, homens, vivendo o mesmo tipo de pecado. E que mereciam também estar ali. Então por isso ninguém pôde apedrejá-la. E ela foi liberta pelo Senhor Jesus. Irmãos, eu pude dizer também que um dia que um homem, falei assim, tem tantos homens aqui na sala, mas o dia que um homem for capaz de amar uma mulher, que é o que é eles ensinados na palavra de Deus, como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a tua vida ali por ela, irmãos, essa submissão é automática. Ninguém vai falar de machismo, ninguém vai falar disso, daquilo, porque a submissão vai ser automática. Um amor nesse nível só pode ser retribuído por amor, irmãos. Não tem outra forma de ser retribuído, irmãos. Então, perseguição existe. Ai de nós se nós não estivermos preparados, irmãos, porque somos vigiados pelos olhos mundanos 24 horas. Por parentes que ainda não aceitaram a Cristo, demais. Como é a nossa conduta, o nosso proceder diante a várias situações, inclusive essas que estamos enfrentando. Irmãos, nós temos a depressão. É um problema. E um problema que muitas das vezes parece não ter fim, parece não ter solução. E aí, o que eu vou fazer? Parece que remédio não dá jeito. Já convivi com pessoas que a depressão, elas iam em excelentes médicos, elas tomavam excelentes medicamentos, só tinha dado certo para muitos, e elas pareciam só definhar. E elas pareciam que não conseguiam se curar. E aí, o que fazer? É um momento para a família, então, ou para quem está muito próximo, de tamanha certeza. Como proceder, o que fazer? Muitos atribuem que não é coisa de Deus, que é coisa do inimigo, irmãos, é uma doença. Sim, pode dar brechas para o inimigo agir? Pode, mas como qualquer outra doença também. Como qualquer outra atitude também. Então, irmãos, cuidado com a depressão. Cuidado com a postura com que você encara uma pessoa depressiva. Leve a sério. Entenda que ela merece amor. O amor tá aí uma frase que eu ouvi essa semana, mediante a tantas coisas que circularam, foi postada até pela nossa igreja, aí, irmão Francisco, se não me falha a memória, que o amor sim deveria ser um vírus a ser transmitido. Então, irmãos, amor, 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 multiplique amor. Multiplique amor. Não ache que o irmão tá de frescura, não, porque é algo sério, é algo que sim, nos desafia. Nos desafia, porque é algo emocional. Quando é superficial, quando é doença física, a gente toma um remédio, a gente sai dessa, muitas das vezes. Mas a emoção, irmão, é difícil de ser tratada, porque é algo que mexe com todo um organismo, com todo um corpo. Ela começa na emoção, mas ela desencadeia inúmeras doenças. Então, irmão, não é fácil. É assim desesperador. E aí, irmãos, eu deixei por último aqui as doenças, as pandemias. Coloquei /pandemia, porque é o que a gente está vivendo hoje. Irmãos, a doença ela chega. Seja uma simples gripe, seja o coronavírus, seja um machucadinho que inflamou, seja uma diabetes, seja um câncer, seja uma apendicite, uma infecção urinária. Irmãos, das simples às mais graves, as doenças chegam. Como encarar? E aí eu terminei colocando 3 pontinhos, porque a gente podia fazer aqui uma lista gigantesca de tribulações. Elas chegam para todos. Irmãos, a tribulação existe, de fato. De fato existe. Mas aí vem a outra palavrinha, que também está sendo dita na lição. Angústia. E aí, irmãos? O que seria essa angústia? E a angústia eu tiro só um papelzinho daqui de dentro. Angústia. Sua reação diante das tribulações. Irmãos, aí está o diferencial.
como você e eu reagimos diante da tribulação. Sem dúvidas, isso faz toda a diferença. A tribulação chega para qualquer um, mas a angústia pode ser evitada. Então vamos dar continuidade, porque se eu falar, eu vou falar a lição toda sem dividir em tópicos. E aí, irmãos, dando continuidade à introdução, ela deixou claro que as tribulações sempre existirão para todos, pois são situações que são comuns a todos enquanto sociedade. Tornar-se cristão, ser cristão, não significa ser imune a sofrimentos e tribulações. Não significa. Significa, talvez, para muitos, dependendo já da sua maturidade espiritual, dependendo de como está a sua comunhão com Cristo, saber como proceder. Saber como encarar. Agora, evitar, eu e você estamos sujeitos a isso. Infelizmente, né? Mas tem de bom ânimo. A Bíblia fala sobre isso. Algumas pessoas, irmãos, elas acham que nós não podemos sofrer. Caso contrário, nós não somos filhos de Deus. Quem é que nunca passou por isso? Isso se enquadra na perseguição. Ah, você tá com medo? Ah, você tá com medo do coronavírus? Que isso, gente? Mas você não é crente? Por que isso? Eu não acredito como filho de Deus. Que isso? Aí você às vezes também não pode se posicionar. Nossa, o governo tomou uma atitude, você não pode se posicionar não, porque como cristão você está engessado a pensar de uma forma. Que isso, irmãos? Que isso? Né? Coitados de nós, somos tão falhos, tão imperfeitos. Às vezes nosso posicionamento, pode estar realmente errado. Nós não estamos livres de pensar de forma equivocada. Nós só cremos que com Deus do nosso lado, uma hora a gente reconhece que está errado. Então, irmãos, as pessoas falam que a gente não pode sofrer. Não vamos sofrer, é bíblico. No mundo tereis aflições, irmãos. Vamos ter aflições. Os seguidores de Jesus tiveram aflições. Paulo teve demais. Hoje os cristãos têm aflições. Isso não é retirado de nós pelo simples fato de sermos filhos de Deus. Mas volto a dizer, há um diferencial, precisa existir um diferencial, é na forma com que a gente encara essas tribulações, esses problemas, essas situações. Precisa ser diferente. Nós não podemos deixar com que o inimigo use pessoas para apontar dedo na nossa cara, para poder nos acusar, para nos amedrontar, para retirar de nós talvez a fé. Não, irmãos. Nosso posicionamento, a nossa conduta precisa ser diferente. Eis a diferença do cristão. Como sociedade, ele vai viver a tribulação, mas a forma de encarar a tribulação mostra que ele é um verdadeiro cristão. Às vezes não está tudo bem, mas está tudo bem. Como assim, Rebeca? Parece tão antagônico. Sim, é. Porque não está tudo bem, mas ao mesmo tempo está. Porque eu tenho o Deus que muda qualquer situação. Ou eu creio nisso ou eu não creio. Não tem meio termo. Não tem como eu falar que eu sirvo a um Deus e diante de uma tempestade gigantesca, eu me apavorar de tal forma que eu não consiga sair dela. Sim, medidas preventivas, medidas protetivas fazem parte de prudência, mas medo, desespero, pânico não deve tomar conta do coração de um servo do Senhor, porque nós somos filhos do Deus do impossível, e o que não é possível para fazermos, Deus entra com providência. Deus restaura a saúde, Deus restaura qualquer situação, irmãos, e nós precisamos crer nisso, e crer realmente, porque a nossa fé é capaz de mover montanhas. E aí, irmãos, continuando, vem falando se é possível viver sem tribulações. Nosso primeiro tópico.
E a gente já falou sobre isso. Não. Irmãos, a gente está falando de Paulo aqui. Ainda que a gente seja igual Paulo, cristãos dignos de serem imitados. E aí eu abro um parênteses. Por que igual a Paulo? Porque, né, ele fala, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, por que eu digo que ainda que? Porque tem cristãos, irmãos, que ainda não podem ser imitados. Não adianta a gente generalizar. Infelizmente. Na vida secular, existem bons professores, maus professores. Existem bons profissionais, maus profissionais. Existem bons filhos, maus filhos, bons pais e maus pais. Enfim, existe essa separação. E o cristão não é diferente. Infelizmente, tem muita gente deturpando a palavra de Deus. Tem muita gente deturpando como tem que ser o comportamento de um cristão. E aí, sinceramente, não são dignos de imitação. Mas, ainda que a gente fosse, ainda que sejamos dignos de imitação como Paulo foi, não estamos livres da tribulação como ele não esteve. Eu não estou falando de suposição, é bíblico, irmãos. Paulo tem um momento que ele chega a dizer que o morrer seria lucro, mas que enquanto ele vivesse, ele viveria para Cristo. Irmãos, raciocina comigo. Se a gente chega a dizer que o morrer é lucro, é porque a situação fugiu do controle. Mas ele entende que mesmo que aos olhos humanos dele ali, a tribulação estivesse chegando e ele, talvez, com um pouco de incerteza ou de temor, ele tinha uma única certeza. Deus estava com ele. Deus permanecia com ele. E que ainda que o morrer fosse lucro, enquanto estivesse ali, ele viveria para Cristo, por Cristo. Ele imitaria sim a Cristo. E é isso que tem que ser, é esse que tem que ser o nosso posicionamento. Tá difícil? Tá. Gera sim incertezas? Gera. Mas irmãos, preste atenção, irmãos. Cristo está conosco. Jesus veio aqui e sofreu também, irmãos, enquanto humano, mas foi vitorioso. E ele nos dá a certeza dessa vitória também por sermos seus filhos. Irmãos, não vamos esquecer que o controle está nas mãos de Deus. Tem um hino que fala, o controle está sempre nas mãos de Deus. O controle está sempre nas mãos de Deus. Tudo que eu tenho que fazer é esperar, pois o controle está nas mãos de Deus. É por aí. Irmãos, ele não perde o controle. Ele sabe quando voltar, quando adiantar, quando pausar, quando cancelar. Ele está com o controle nas mãos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Descansa, amado. Descansa, renova suas forças, porque nós somos a esperança hoje para um mundo caótico. Nós somos a esperança hoje para pessoas que estão aí apavoradas, aterrorizadas, porque não tem Cristo no coração. Você já pensou que você pode transformar a pandemia em um grande movimento espiritual, em que pessoas se rendam aos pés do Senhor, em que pessoas reconheçam que somente Jesus Cristo é capaz de mudar esse quadro, irmãos? Já pensou nisso? Em que eu e você podemos juntos mudar esse quadro e fazer que ao final dessa pandemia as pessoas se rendam ao Senhor e o reconheçam como o único e eterno Salvador? Cabe a mim e a você buscar estratégia, buscar em Deus sabedoria para isso. Amém? Dando continuidade, irmãos, toda tribulação que cerca o cristão não haveria necessariamente de gerar neles angústia. Como assim? Eu disse no início que a tribulação vem para todos, mas a angústia não. Por quê, irmãos? Chegou para alguns? Desculpa aí, mas porque de alguma forma eles permitiram. Ainda que inconsciente. Veja bem, não estou culpando ninguém, até porque esse não é o meu papel. Glória a Deus por isso. Mas
Irmãos, veja o que eu vou falar para os irmãos. A angústia não é necessária para o cristão. O cristão pode viver sem a angústia.